Paz do Senhor, amados, é um motivo de uma grande alegria mais uma vez estar falando da palavra de Deus com os irmãos. Gostaria também de cumprimentar os irmãos, falar do Senhor Jesus Cristo. É um imenso prazer estar aqui com os irmãos para mais uma vez falar um pouco sobre a palavra de Deus. Amados, eu e o irmão Edgar estamos pregando o Evangelho já há algum tempo. E pela misericórdia do Senhor, Deus, com a sua infinita graça, tem nos iluminado para entender o Evangelho de Cristo. Então nós temos lutado muito para defender não a placa de uma denominação, mas a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema, e o nosso trabalho é justamente pregar e explicar aqueles assuntos que as pessoas têm tido dificuldade, que as pessoas nos perguntam, que as pessoas chegam para a gente e falam: pastor, você poderia falar desse assunto? Porque não é falado na minha denominação, não é explicado. Então o nosso trabalho, como vocês já conhecem pelo site, as pregações, é pregar o Evangelho bíblico da palavra de Deus. Nós não temos nenhum vínculo com tradições, nem com igrejas evangélicas. Nosso vínculo é o amor pela palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema que é um tema muito importante nos dias de hoje, que a igreja não compreendeu. Eu gostaria de falar sobre o cálice que Jesus pediu ao Pai para não passar. Quando Jesus disse: Pai, passa de mim esse cálice. Porque essa é uma questão, o pastor Edgar está comigo, que as pessoas infelizmente não têm compreendido essa palavra, não é verdade, meu irmão? Bom, é verdade, pastor Cícero, que às vezes a pessoa até fala do cálice, é celebrado em seis por aí nas denominações, e as pessoas não entendem exatamente o que significa esse cálice e qual foi o propósito desse cálice. Louvado seja Deus. Então o cálice de Jesus está em Mateus 26, no versículo 39, os amados que têm uma Bíblia, quando Jesus disse assim, 26, 39, Jesus falou assim: indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Então, amados, quando Jesus pediu ao Pai para passar dele este cálice, foi um momento que Jesus estava numa grande dor. Então, praticamente 100%, 99% das denominações dos pregadores pregam que Jesus pediu ao Pai para não passar pela cruz, para ser livre do cálice que era a cruz. E o que eu quero trazer nessa mensagem é que Jesus não pediu para ser livre do cálice da cruz. E eu quero que você me julgue segundo a palavra que eu estou pregando. Você que está ouvindo, você que está nesse momento assistindo essa mensagem, vá até o fim para você entender. Por que Jesus não pediu para ser livre do cálice da cruz? Porque você pode ver em Mateus 26, 51 e 54, que o Senhor Jesus disse para Pedro, quando Pedro cortou a orelha de Malco, nós sabemos que foi Pedro que cortou, porque no Evangelho de João confirma isso. Jesus falou: Pedro, guarda a tua espada, porque se eu orasse, o Pai mandava mais de 12 legiões de anjos. Então Jesus falou: se eu orar, o Pai me livra da cruz, sem dúvida. E também está em Mateus 16, do 21 ao 23, quando Jesus falou que ia para Jerusalém. Pedro falou assim: não, Senhor, não pode ir, que o Senhor vai morrer lá. O Senhor olhou e falou com Pedro: arreda de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus. Você não entende que eu vim para isso? Então, em nenhum momento Jesus, em nenhum momento na vida dele, ele pensou em pedir ao Pai para ser livre da cruz. Você já entendeu que Jesus não era um covarde. E quando você vai também em Marcos 14, 35, a Bíblia diz que ele orou ao Pai para que, se possível fosse, passasse dele aquela hora. Você pode confirmar na tua palavra, Marcos 14, 35. Observe então que em nenhum momento Jesus fala: Pai, passa de mim o cálice da cruz, não deixa eu morrer da cruz. Em nenhum momento.
Então, irmão Edgar, você pode perceber, meu amado, que em nenhum momento na palavra o Senhor pede ao Pai para ser livre da cruz. E é isso que é pregado. É verdade, meu Francisco. É importante ressaltar que o próprio Deus, Ele enviou o Senhor Jesus à terra aqui para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, existia um propósito, e o propósito de Deus foi cumprido lá na cruz. Perfeitamente. E Jesus já sabia disso antes da fundação do mundo. Ele já sabia que ele iria para isso. Ele já estava bem avisado pelo Pai. E aí você pode perceber também que quando Jesus orou, você pode ver em Lucas 22, 42 e 43, quando ele pede ao Pai para ser livre do cálice. Então, qual era o cálice, irmão? Na realidade, meus amados, você pode ver que Jesus estava num momento de uma dor muito grande. Eu gostaria que você relesse a palavra comigo, que está em Mateus 26, 38. Está escrito assim, ó: então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus estava muito triste. Aí no 39 diz, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Observe, amados, que Jesus não pediu ao Pai para ser livre daquele cálice, mas deste cálice. O cálice era o cálice do momento. Quando Jesus estava no Getsemane, Jesus como homem, ele estava sofrendo muito. E Jesus temeu como homem morrer antes de chegar na cruz. Então o que ele pediu ao Pai foi, Pai, passe de mim este cálice. O que Jesus estava dizendo era, passe de mim esse momento de dor, me ajude a passar por esse momento, para que eu consiga chegar lá na cruz e salvar o irmão Edgar, o irmão Cícero e todos quanto ouvem e creem nessa palavra. Então, na realidade, Jesus pediu ao Pai para passar o cálice do momento. O que ele estava dizendo era, Pai, não deixe eu morrer aqui no Getsemane, porque eu quero chegar naquela cruz. Passa de mim este cálice, essa dor terrível que eu estou sentindo nesse momento. E tanto é verdade que o Pai ouviu ele, que a Bíblia diz claramente em Lucas 22, 42 e 43, que o anjo do Senhor veio e confortou. Então, querido, o próprio Jesus disse que se ele orasse, o Pai mandaria 12 legiões. Então, observe que não veio 12 legiões, veio apenas um anjo e confortou. E porque nós sabemos que naquele momento também as pessoas dizem que o Pai não ouviu Jesus Cristo. E isso é uma grande heresia. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Hebreus. Hebreus capítulo 5, tem uma palavra que vai concordar mais e mais com o que eu estou lhe dizendo, com o que a palavra está falando contigo. No livro de Hebreus, amados, capítulo 5, do versículo 4 a seguir, do versículo 5 a seguir, Hebreus 5 e 5, está escrito, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, quer dizer, Jesus quando estava com a sua carne aqui na terra como homem, a Bíblia diz que ele oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que eu podia livrar da morte, que é o Pai, foi ouvido quanto ao que temia. Mas que morte é essa? Jesus pediu para ser livre da morte prematura. O que Jesus pediu ao Pai foi, Pai, não deixe eu morrer antes da cruz. Porque, meus amados, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então o Senhor, demonstrando um grande amor por você, nunca mais aceite quando esses pregadores, não importa se é da sua denominação ou não, diz que Jesus pediu ao Pai para não passar pelo cálice da cruz, porque isso é uma heresia. 99% tem pregado isso, mas o pedido de Jesus foi, Pai, passa de mim o cálice do momento. Tanto é verdade que a Bíblia diz claramente em Marcos 15, 21, que o Cirineu, o Simão da cidade de Cirene, ajudou Jesus a levar a cruz. Então você percebe que a Bíblia diz também aqui em Hebreus 5, 7, que o Senhor viu quanto ao que temia. E o que Jesus temia, meus amados, não era morrer na cruz, porque ele veio para isso e disse, está consumado. O que Jesus temeu foi morrer antes da cruz. Eu tenho uma certeza plena, irmão Edgar, que essa palavra foi esclarecida no coração dos irmãos. Amém, querido?
Acredito que essa palavra vem de encontro, porque quantos falsos profetas têm pregado essa mensagem, você mostra para eles o que é verdadeiro e eles continuam dizendo que Jesus era covarde, que Jesus pediu para ser livre da cruz. De forma alguma, o Senhor Jesus nem queria ser livre da cruz, porque senão o propósito de Deus seria algo estranho, seria algo que o povo jamais ia compreender, jamais teria Incoerente, né? Teria coerência também em termos de salvação. Porque quando Deus ele enviou o Senhor Jesus, era justamente para salvar o povo. Salvar o quê? A escravidão do pecado. Era isso e é isso até hoje, o mais importante para o ser humano. Louvado seja Deus. Então que os irmãos fiquem com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, e até a próxima.